Isso, agora foi. Não aparece não? Cadê? Ô Edson, Oi. aquele trabalho que você pediu na semana passada, né, da parte escrita lá, é para quinta que vem? É, Beleza. pronto. Agora já apareceu. Bonitinho. Boa tarde a todos. Né? Ainda estamos chegando, mas já está começando a ser gravado. E como eu perguntei a Túlio como é que foi a experiência da aula prática, espero que todos tenham tido, né, uma inicialização mais aprazível no sentido da cartografia digital com o QGIS. Né? O uso do QGIS é por conta de ser gratuito, não ter problemas de direitos autorais, né? Mas quem mexe já com ArcGIS tem poucas diferenças, mas o produto, de maneira geral, a plataforma é muito semelhante. E hoje a gente vai continuar a nossa fala da biogeografia, na parte teórica, e na parte da noite, Túlio e Larissa vão continuar, né, abordando aí a questão do Google Earth, a utilização de dados de shapes públicos, de instituições públicas, como o IBGE, né, e outras coisas mais. E à medida que o tempo for passando, acredito eu que vocês vão se capacitando mais e mais e vão ter condição de, com essas informações, analisar, né, a transformação da paisagem das localidades escolhidas. Né? Por curiosidade, Túlio, qual o nome das localidades que vocês pré-selecionaram? Eu vou pesquisar aqui, só um minuto. Ah, tá. Pensei que tivesse aí com a lista, mas tudo bem. Como eu não estou vendo. Ô, Edson, Oi, fale. até agora a gente tem 15 né? Na lista. A gente tinha Isso. pré-selecionado algumas, e aí outras pessoas colocaram também. Aí temos Primavera de Rondônia, a cidade de Cláudia, no Mato Grosso, Riacho Frio, no Piauí, Deodápolis, no Mato Grosso do Sul, Sobradinho, na Bahia, Brumadinho, em Minas Gerais, Lajeado, no Tocantins, Pedridó- Pedridópolis, em Minas Gerais, Pedras Altas, em Santa Catarina, Juiz de Fora, Ipaba, aqui em Minas, Porto Ferreira, em São Paulo, Presidente Dutra, no Maranhão, Unai, em Minas e Cataguases. Ó, legal. Essa Cataguases aí eu já até imagino quem foi, hein? É o menino de Cataguases. Aí tudo bem. Vamos lá. Então vamos começar a falar hoje sobre a história da Terra, né? Como está colocado aí. Vocês já fizeram a disciplina de climatologia, né? E vocês, de certa maneira, abordaram uma parte da história através das mudanças climáticas, né, através das eras geológicas. E no caso que vocês observam que ao longo das eras, né, dos períodos e das épocas, hoje nós estamos no quaternário, mas dentro aí do que alguns chamam de antropoceno, embora não tenha se batido martelo, né, mas a gente está no Holoceno, nesse período aí. Alguns pesquisadores já dizem que nós estamos em outra época, mas ainda dentro do período quaternário da era Cenozoica. E a grande transformação na paisagem
recente, quando eu falo recente, é no Cenozoico ainda, ocorre com a elevação das cadeias montanhosas no período terciário, né? Principalmente aqui na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes. O que faz com que toda a dinâmica ecológica dessa porção do território mundial tenha sofrido modificações de ordem climática. O mesmo acontece se a gente for fazer uma regressão histórica e for lá para o Paleozoico, aquilo que a gente chama hoje de continentes, né, ou terras emersas, nunca estiveram na mesma posição ao longo de todos esses anos. Elas foram modificando a sua localização latitudinal ao longo dos períodos geológicos, ao longo das eras geológicas. Então, essas questões nos colocam algumas reflexões no sentido de que a Terra não é um ambiente estático. Muito embora a gente goste de comprar essa ideia, principalmente por causa da ideia de uma rotina, de algo imutável, né? Mas nós estamos em movimento. Só que o movimento das placas tectônicas são de centímetros anuais. Se você jogar numa conta de milhões de anos, 1 centímetro por 1 milhão de anos, você vai encontrar aí uma distância em metros que pode chegar até algum quilômetro, né? Quando, por exemplo, alguns estudos que vocês observam falam assim, a taxa de sedimentação é de 1 milímetro por ano. Aí você fala, nossa, é muito pouco. Mas quando você faz uma análise da taxa de sedimentação vezes o tempo, né, essa taxa pode ser considerada um valor elevado. Porque se você multiplica por, né, se a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, se você multiplica uma taxa de sedimentação de 1 milímetro ano vezes 1 bilhão de anos, você não vai ter uma colina, né? Você pode ter, de repente, uma elevação na casa aí de alguns metros, né, de altitude. Então, de certa maneira, essas taxas, né, que a geologia e a própria geomorfologia procuram identificar, nos ajudam a compreender como esse mecanismo de transformação ocorre, muito embora com taxas lentas, mas ele ocorre. E, logicamente, se pensarmos na nossa história humana, né, essa história humana ao longo da história da Terra, ela é quase que insignificante temporalmente, muito embora ela tenha um impacto muito representativo na escala temporal da história da Terra, em razão das suas ações, né? Liberação de combustível fóssil através do consumo da gasolina, né? A queima de carvão vegetal, a queima de biomassa. Então, toda a matéria orgânica que libera CO2, de uma certa maneira, vem sendo consumida com valores elevados e, em certa medida, até mesmo os geólogos vêm colocando a questão do impacto disso em relação à própria história da Terra, e, por isso, alguns pesquisadores propõem dizer que nós estamos no antropoceno, né? Os geólogos. Cientistas sociais da América Latina utilizam um termo parecido, semelhante, porém diferente. O antropoceno, né, o radical antropo, o homem, poceno, época, né? O seno. Mas
Não sei se vocês já ouviram falar em capitoloceno, né? Ou seja, não é o homem, é o capitalismo, né? A ação capitalista, porque o capitalismo ele nunca predominou na história da humanidade, ele é recente, né? Antes você tinha o feudalismo, antes do capitalismo você tinha o feudalismo, por exemplo. E, nesse sentido, alguns cientistas sociais também propõem uma demarcação mais clara desse período da humanidade, né? A partir do momento que o capitalismo passa a ser o regente das relações humanas. Então, isso para te dizer que a ciência também tem disputas, né? No sentido de demarcar conceitualmente algum evento, algum fenômeno. Não é um pré-requisito só da geologia, da geomorfologia, né? Então, temos essas duas expressões, mas se referem à influência da ação humana sobre a própria história do planeta Terra. E essas mudanças, né, quando você observa, por exemplo, um perfil de solo, alguns de vocês já devem ter feito a disciplina de solos, é possível estabelecer datações de sedimentos, né, a partir de alguns métodos, como, por exemplo, o carbono 14. E essas datações elas são feitas a partir desses materiais submersos ou subterrâneos que sofrem um processo de escavação. Na UFV, por exemplo, existem pesquisadores que vão estudar essa mudança na Terra através do gelo, né? Fazendo perfurações para buscar colunas de gelo para, a partir dali, identificar gases, sedimentos, para caracterizar a era, o período, e como era a atmosfera, e como era o clima, e como era a Antártida. Né? Porque a Antártida também, hoje, ela está ali. Mas, assim, fragmentos da Antártica se desmembraram ao longo da história e foram colidir com outras porções de terras, e aí formando outras cadeias montanhosas. E, nesse sentido, compreender essa dinâmica da evolução, da movimentação das placas tectônicas, ela é importante para compreendermos as próprias transformações que independem da ação humana. Eu não sei se vocês têm acompanhado Facebook, Instagram, que aparece mais agora essas informações, televisão um pouco menos, que existe na África do Sul uma falha ativa. Na África do Sul, não. Na porção meridional da África, né? Ali entre Moçambique, Madagascar. Madagascar já é um fragmento da África, ou seja, já se distanciou, né? Virou uma ilha, mas era colada com o continente africano. E essa região da Somália, Eritreia, Etiópia, existe também uma falha ativa, que de vira e mexe aparece na televisão, dizendo que ela abriu um pouquinho mais e que está atingindo algumas aldeias, alguns aldeamentos, algumas cidades. E isso, de certa maneira, calculando essa evolução ao longo do tempo, se tem uma estimativa que daqui a tantos anos, ou milhares de anos, parte da África vai se descolar. Assim como a falha de San Andreas, que é uma falha transcorrente, que as pessoas dizem lá que vai ter o grande terremoto que eles esperam, né? Quando, de fato, a península ali da Califórnia se desmembrar dos Estados Unidos, mas, de certa medida, isso não está presente no nosso ciclo de vida humano, ou seja, isso não vai acontecer amanhã, né? Agora, quando isso de fato acontecer, né, outros sinais estão sendo emitidos e, logicamente, que isso vem sendo monitorado. Aqui no Brasil, a gente tem, em Brasília, um sismógrafo que mede, né, a movimentação dos tremores de terra no Brasil inteiro,
e também na América do Sul. Então, quando tem um terremoto no Chile, esse sismógrafo consegue perceber esse terremoto e consegue quantificar a repercussão desse terremoto no território brasileiro. No Brasil, até uns 10 anos atrás, ninguém tinha morrido por causa de terremoto. Mas aconteceu no Nordeste do Brasil, uns 10 anos atrás, uma pessoa morreu por causa do terremoto. Só que no Nordeste, como tem várias falhas e fraturas subterrâneas em cima de bacias sedimentares, né, essas áreas de acomodação sedimentar é que produzem, às vezes, os tremores de terra no Nordeste. E no interior, uma casa um pouco mais fragilizada, antiga, né? O morador não teve tempo de sair, então, infelizmente, a casa colapsou sobre a sua cabeça e por isso ele veio a falecer. Mas esse é o único caso, né, de tremores, mas aí existiram outros tremores de terra no Nordeste. Então, a história da Terra, né, não é uma coisa independente. Né? O clima, a morfologia, as correntes marítimas, todas elas, né, encadeadas, modificando a relação e criando novas condições, né, de ambiente. Então, imagine, a nossa atmosfera, na história da Terra, ela é recente. Né? Para ter a atmosfera é necessário ter o oxigênio. E para ter o oxigênio precisa de ter alguma coisa que faça a fotossíntese. Então, a gente pode dizer que a camada atmosférica da Terra, ela ocorre, ela começa a existir, começa a ser construída quando começa a ter vida vegetal na superfície, capaz de produzir a fotossíntese e, nessa relação, liberar o oxigênio. Antes disso, você tinha outros tipos de vida adaptados a excessos de enxofre, metano, gás carbônico. Lembrando que a atividade sísmica era muito maior do que agora no Holoceno, né? Quando tem um tremor de terra, por exemplo, ou uma atividade vulcânica, todo mundo já sabe, todo mundo consegue ter informação, né? Mas vamos retroceder um pouquinho. Se você olhar, por exemplo, na história da humanidade através da Bíblia, né? Você vê lá que hoje o que é a Itália, né? Que foi berço do Império Romano, ocorreram, né, várias atividades vulcânicas daquele período que simbolicamente foram apropriadas como castigo, né? Mas eu quero me reportar ao fato de que atividades vulcânicas já eram presentes e registradas pela humanidade. Anterior a isso, era muito mais, né? O nome das cidades é Pompeia e eu esqueci o nome da outra, né? Mas isso para te mostrar, né, que como a atividade vulcânica, ela presente na nossa história. Agora, como na geologia o conceito de vulcão extinto não existe, né? Mas hoje, em função da não ocorrência por várias gerações de um vulcão que antes tinha atividade e hoje não tem, o que acontece ao longo do tempo? As encostas desse vulcão tendem a ser ocupadas, com o risco de ter, logicamente, a sua atividade acionada. Mas, de certa maneira, algumas populações assumem esse risco em função da própria história de adormecimento desse vulcão. Ele entrou em vulcão em
1100. Depois disso, ele nunca mais voltou. Já se passou 1000 anos. Já estamos em 2021. Então, a gente pode ocupar, né? De certa maneira, isso é o que acontece, mas existe sempre o risco daquele vulcão entrar em erupção novamente. Até mesmo porque nós não temos o conhecimento de quando esse vulcão, né? A gente não tem capacidade de prever se um vulcão vai entrar ou não em erupção. A gente começa a perceber que ele pode vir a entrar quando ele começa a dar sinais, tremores de terra, que vão aumentando a sua frequência, né? Tanto em intensidade quanto ao longo do tempo. E isso, logicamente, são indicadores de que é necessário se prevenir, mas não necessariamente isso acontece. Então, a atmosfera sendo produzida e, logicamente, lembrando que os continentes em movimento vão produzindo uma modificação também no clima. Quando você tem um grande continente como a Pangeia no Jurássico, o clima é de um jeito. Por quê? Porque as terras, em sua maior parte, estão juntas. Então, o meio desse grande continente vai ter grandes variabilidades, né, sazonais. Verões muito quentes, invernos muito frios. À medida que vai chegando nas bordas desse grande continente, o clima vai ficando mais ameno e menos sazonal, com menos variabilidade sazonal. E aí, quando a abertura dessa grande placa, né, que separa África e América, e o Oceano Atlântico entra pelo meio, você tem uma amenização desse clima, porque o grande continente não mais existe e as bordas dos continentes que se formam vão sofrer uma amenização. Então, no Quaternário, nós temos essa imagem, mas se a gente olhar para o Cambriano, você vai ver que era muito diferente a posição. Segundo os geólogos, daqui a 50 milhões de anos, todos os continentes que antes eram juntos vão se juntar no Pacífico, né? Ou seja, a tendência é que todos voltem daqui a 50 milhões de anos a se compactarem, ou seja, se juntarem de novo. E depois, professor, depois de se juntar, eles vão se separar de novo. Confere? Isso já aconteceu na história da Terra algumas vezes, como se fosse uma sístole e uma diástole, o movimento do seu coração. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Só que esse movimento de contração e relaxamento, ele vem associado com atividades vulcânicas e atividades relacionadas a tremores de terra, porque as placas tectônicas tendem a se movimentar. Professor, mas como é que a placa tectônica se movimenta? O que faz ela se movimentar? Né? É o próprio magma que está abaixo dela. Né? Tá, professor, mas isso aí demora muito. E o clima pode mudar antes? Pode. O próprio tremor de terra é que produz a mudança do eixo da Terra. É como se a Terra levasse um solavanco, né? Esses tremores de terra, não sei se vocês já prestaram atenção, foi no Pinatuba, em 1991, produziu um grande tremor de terra. Esse grande tremor de terra emitiu uma quantidade de fumaça e fuligem na atmosfera que naquele ano foi possível medir que a temperatura média da Terra tinha reduzido 1 grau. E, por causa do tremor, o eixo inclinado da Terra, que é de 23 graus e alguns minutos e segundos, os geólogos falaram que ele mexeu pelo menos 1 segundo. Então, um único tremor de terra mexeu o eixo da Terra em 1 segundo. Agora, você imagine, foi um vulcão.
um tremor de terra apenas. Se imaginarmos que isso pode acontecer em cadeia, né? Por exemplo, o círculo do fogo, todo ele começa a entrar em ativação. Isso produz a mudança do ângulo de inclinação, né, do ângulo de obliquidade da Terra em relação ao Sol. Isso movimenta as placas tectônicas que vão produzir uma movimentação dos continentes, pode produzir novas formas de relevo e, ao mesmo tempo, influenciar na chegada de radiação da Terra, na Terra, o que é o elemento propulsor do clima. Então, são coisas que são encadeadas. Uma ocorre, às vezes, por causa da outra, e não são independentes, né? Às vezes, quando o professor de geografia na escola vai falar que a Terra andou, que o clima mudou porque o eixo mudou. Mas, assim, se você parar para pensar, o que faz o eixo da Terra mudar de posição a cada 100 mil anos? São os próprios movimentos terrestres, ou seja, a própria atividade tectônica que produz isso. Agora, nós estamos no quaternário, e no quaternário entramos num período de estabilidade de atividade vulcânica. E com isso, a atmosfera ficou mais limpa. Quando a atividade vulcânica era maior, a atmosfera era mais poluída do que hoje com a atividade humana, né? E se a gente voltar naquele quadrinho, né, do quaternário, se a gente andar para trás e for lá no Paleoceno, no período Paleoceno, aonde começa a atividade vulcânica com a formação das cordilheiras, você vai ter uma atmosfera mais repleta de poeira, o que vai fazer redução de radiação na superfície, mas, ao mesmo tempo, não emite só poeira, emite gases, mais gás carbônico, mais metano, mais enxofre, mais flúor, e isso, por sua vez, pode compensar a redução de luminosidade, porque esses gases são chamados gases estufa. Eles têm um potencial de aquecimento maior do que o gás carbônico, o que é hoje considerado um vilão em função da sua grande quantidade na atmosfera decorrente do seu consumo pela atividade humana via combustível fóssil. Ô Edson, o João tem uma pergunta. Obrigado, Túlio. João, pode perguntar. Professor, qual a influência do campo magnético? Essa questão do sistema influência também. O João, escreve a pergunta para o Túlio ler para a gente, porque o seu áudio falhou. Tá me escutando melhor agora? Tente aí, eu escutei um pouquinho. Qual a influência do campo magnético nessas questões? Se há alguma influência? Porque eu vivo lendo, falando que o campo magnético da Terra está mudando, tudo, só que eu não sei muito bem qual a influência dele, se tem alguma influência, na verdade. A influência do campo magnético? Olha, eu não tenho muito conhecimento sobre a mudança do eixo do polo magnético e a sua relação com a mudança em relação à quantidade de terras emersas ou à movimentação tectônica, né? O que eu tenho conhecimento é que essa questão do polo magnético ela influencia na orientação, por exemplo, de aves migratórias de grande distância, né? Isso, alguns estudos vêm identificando esse tipo de influência, mas relacionado à atividade geológica em si, se isso vai ser capaz de mudar o eixo ou mudar, isso a gente não tem tanto conhecimento. Então, eu posso até procurar, mas no momento eu não saberia te dizer.
Tá certo então, João. Alguma pergunta a mais, além do João? No chat não tem, não. Não, né? Então tá, porque eu não consigo ver. Aí, por isso que eu pergunto. Então, a estrutura geológica da Terra apresentada aí pela imagem, né? Você vê as grandes cadeias montanhosas, que são essas linhas pretas, os dobramentos modernos que ficam sobre essas cadeias montanhosas, né? Dobramentos modernos porque eles são mais recentes ao longo da história da formação da Terra. Os maciços antigos, que são os escudos, onde estão os planaltos, e em amarelo as bacias sedimentares. Na América, você vê que existe uma similaridade. A leste, os planaltos e os maciços, os escudos de relevo mais antigo. Na área central, você tem as bacias sedimentares, e na área oeste, você tem as cordilheiras. E aí, é possível compreender por que as bacias ficam no meio, né? As terras ou os escudos cristalinos, eles são altos. Quando teve o dobramento a oeste, né, forçou o soerguimento de terras e produziu as cordilheiras, você tem terras altas que são antigas, que estão sendo desgastadas com o tempo, você tem o soerguimento a oeste, e no meio ficou como se fosse uma grande depressão. E todo o material erodido dessas áreas mais altas foram sendo depositados nas áreas mais baixas, que a gente chama de bacia sedimentar, né? Que são as áreas que acumulam sedimentos de áreas mais elevadas. Então, a história geológica, tanto da América do Norte e da América do Sul, elas são semelhantes. A América Central, como ela surge depois, né? A partir aí dessa movimentação das placas tectônicas de oeste para leste, aí tem o soerguimento também, o surgimento da América Central. Mas se você acompanhar a história geológica da Terra, você vai verificar que a América Central não, é mais recente. Por isso que predomina até os dobramentos e as cadeias montanhosas. No velho continente, né, caso a grande Eurásia, você também tem esses dobramentos, principalmente no sul da Europa e sudoeste da Ásia, e norte da África, né, na cadeia do Atlas, que de vez em quando também tem uma ocorrência de precipitação de neve, como vem ocorrendo aqui no sul do Brasil, né? Então, essas cadeias montanhosas, circundadas, né, no caso da América, por bacias, e no caso da Eurásia, você vê que não existe uma mesma sequência. Você tem ao norte maciços antigos, e ao sul você tanto vai ter bacias sedimentares como também maciços antigos, né? E o que predomina principalmente na África são os maciços antigos. E as bacias sedimentares, que são áreas aí que, de certa maneira, são isoladas nesse continente. Tá certo? Não podemos esquecer da África também. Da África, não. Da Austrália, né? Onde você tem no litoral sudeste. Tá? Então, essa é a estrutura geológica da Terra. E como eu falei, né, a mudança do eixo, a mudança do clima da Terra, ela vem ocorrendo junto com a mudança da forma da Terra. E quais são os 3 meios? Aí eu vou falar, eu vou ter que grifar. 3 mudanças de causa natural do clima da Terra. Né? Para quem não conseguiu ainda gravar, o clima da Terra muda também, independente da ação humana nas escalas locais. Nas escalas globais, isso acontece por razões astronômicas, extraterrestres, né? E foge agora a última causa. Mas vamos focar agora principalmente nas astronômicas, que podem também ser chamadas de
ciclos de Milankovitch, né? Porque Milankovitch foi o cara que estudou essas mudanças, né, ao longo do tempo, e por isso esse ciclo ganhou o nome dele, ciclo de Milankovitch. Então, ele identificou 3 causas astronômicas. 1, a mudança da excentricidade da Terra. 2, a mudança da obliquidade, que seria a mudança do eixo, né, de 24 graus para 23,5 e por aí vai. E, além da obliquidade, a precessão. Ou seja, não é só a mudança do eixo, é a mudança do sentido do eixo. Se estava para um sentido, de repente ele gira e vai para outro sentido, como se fosse um peão, né? Então, você vê na figura superior esquerda, na minha esquerda, né, deve ser a sua direita, a figura de um peão mostrando o movimento de rotação no seu próprio eixo, né? E, além disso, quando ele vai terminando o seu movimento de rotação sobre o seu eixo, que ele vai perdendo a velocidade, ele começa a mudar o seu ângulo de inclinação, como se fosse um grande círculo, né? E ao lado você tem aí a mudança do eixo de rotação, a figura fazendo a analogia ao movimento do peão. A excentricidade é a mudança da trajetória da Terra em relação ao Sol, né? Hoje, o nosso percurso, ele é essa linha contínua que está na figura, onde está passando em cima da Terra. Ou seja, é quase um círculo perfeito a trajetória que a Terra faz em relação ao Sol. O grau de deformidade do círculo é de 0,2, é quase um círculo perfeito. Mas, ao longo de 100 mil anos, esse eixo pode sofrer uma deformação, ou seja, ele se aproxima durante o período de inverno e se distancia, ele se aproxima nos períodos de primavera e outono e se distancia nos períodos de verão e inverno, né? Produzindo aí uma mudança também da sazonalidade. Lembrando que hoje, por causa dessa mudança, essa trajetória de um círculo perfeito, a região tropical, por exemplo, ela tem uma variação de quantidade de energia que ela recebe de, no máximo, 7% entre o verão e o inverno, a região tropical, né? A região polar vai chegar a mais ou menos 30% da variação da quantidade de energia entre verão e inverno, o que mostra aí que a obliquidade somada à trajetória da Terra são 2 efeitos combinados. E um terceiro efeito combinado é a mudança do eixo através da precessão, né? Muito bom. Então, 3 mecanismos associados às mudanças climáticas astronômicas: precessão, excentricidade e obliquidade. Isso é importante demarcar. Agora, é muito comum ouvir na biogeografia uma expressão cunhada por Humboldt ou pelos estudiosos viajantes naturalistas contemporâneos de Humboldt, que é: a altitude compensa a latitude. Por que essa frase foi cunhada, né? Aí eu botei a interrogação para a gente pensar nisso. Humboldt saiu da Europa e veio para a América. E, quando ele visitou o Monte Chimborazo, no Equador, ele conseguiu identificar que, à medida que ele subia as vertentes do Chimborazo, que faz parte da cadeia dos Andes, uma mudança de vegetação na medida em que ele galgava altitudes maiores, né? Isso também tinha sido, no século XVIII, né, identificado na Europa pelos franceses. Humboldt era prussiano.
E aí, logicamente, que a frase que foi cunhada é que a altitude compensa o efeito da latitude. Por quê? Quando ele chegou num certo nível de altitude, mais ou menos 3.000, 4.500 metros de altitude, ele começou a ver que não se tinha mais vegetação e que se apresentava neve, gelo, né? Que até então se tinha conhecimento que só na região polar tinha gelo, ou seja, lá para cima da latitude 70 graus. E aí se formou essa frase. Mas é uma frase que tem uma única preocupação de associar a vegetação à latitude com a altitude. Mas aí eu te pergunto, na Cordilheira dos Andes, será que o clima em altitudes vai ter o mesmo ritmo do clima da latitude 70 graus norte? Porque quando fala que a altitude compensa a latitude, significa dizer que tudo que acontece numa latitude elevada, de 70 graus norte, vai acontecer numa latitude baixa, como linha do Equador, mas isso vai acontecer por causa da altitude. Aí eu pergunto, será que o clima nessa região do Equador vai ter em altitude uma mesma característica de variabilidade sazonal do que um clima da latitude 70 graus norte? Coloco a pergunta aos senhores. Nenhuma manifestação? Melissa, Alice. Até mesmo você, Túlio. Silêncio. Eu não estou vendo nada no chat, então eu não sei se vocês estão escrevendo ou não. Mas a pergunta foi feita. Augusto. Qual que foi a pergunta? E aqui, ninguém mandou nada no chat, não. Deixa eu ver aqui. Se o Qual foi a pergunta clima, que você fez? se o clima na latitude do Equador vai também ter o mesmo comportamento do clima numa latitude de 70 graus norte, como o mesmo efeito da vegetação. Ah, assim. Eu acho que não. Não, por que não? Porque está na linha do Equador. Então, eu acho que a latitude influencia no clima, né? No relevo também da região. Não Tá, sei. mas em altitude, será que o clima em altitude vai ser igual a um clima de uma região uma região de latitude elevada? Não sei, não sei. Hã? O que controla a atmosfera numa latitude baixa? Pressão? A radiação, né? E outra coisa, a palavra latitude, você sabe o significado da palavra latitude? Não. Alguém sabe o significado da palavra latitude? Alguém já fez cartografia? Tem a ver com um ângulo? Ou não? É isso que você Latitude tem a ver com a distância de um ponto até a linha do Equador, medida em graus. Isso que significa latitude. E a palavra clima? O que significa a palavra clima?
Quem dá mais? O que significa a palavra clima? A palavra clima é derivada do grego. Clima, também, com K. Clima tem a ver com inclinação do eixo. Ora, inclinação do eixo. Latitudes mais elevadas, a quantidade de radiação vai ser maior ou menor do que na linha do Equador? Maior, eu acho. A quantidade de radiação na latitude alta vai ser maior ou menor do que uma latitude baixa? Vai ser menor, professor, porque alta, os gases latitude refletem. 70 graus norte, lá onde o Papai Noel mora. Então vai ser menor, os gases refletem mais. João, falhou aqui a sua fala. Chegou... Vai ser menor por causa do que os gases refletem mais a radiação? Vai ser menor por causa do ângulo de incidência. A quantidade de radiação vai ter um ângulo mais agudo, não perpendicular. Então, eu vou ter uma distância para a radiação chegar mais e um ângulo que favorece uma iluminação de uma área maior. E isso, de certa medida, vai fazer com que a nossa atmosfera se resfrie. Logicamente que também a quantidade de gases vai ajudar. A quantidade de gases é menor na latitude mais alta. Então, a variação sazonal, ela não vai mudar na linha do Equador, porque eu vou estar numa altitude superior a 3.000 metros de altitude. Apenas a vegetação. Mas a vegetação, ela vai mudar não por causa do clima apenas. Porque nas áreas mais elevadas, a vegetação muda. É só porque tem menos gases e por isso vai ter menos armazenamento de calor e a temperatura vai ser mais baixa? É só por isso que a vegetação muda? Por causa do sol também? Por causa do solo também, ou seja, os solos vão ficando mais profundos. É isso? Profundos ou rasos, a pergunta? Eu fiz uma afirmação. À medida que aumenta a altitude, os solos vão ficando mais profundos. É por isso que a vegetação muda? É, Túlio? Não. A tendência é que nesses pontos que estão sendo analisados, os solos são mais rasos. E por que os solos vão ficando mais rasos? Isso tem a ver com intemperismos, processos. Na medida que eu aumento a altitude, o que aumenta junto com a altitude? A temperatura. Não, a temperatura diminui. A pressão É verdade. Tô doido. À medida que eu vou aumentando a altitude, geralmente existe alguma coisa que também aumenta e que não favorece o acúmulo de sedimento. O que é? A pressão, professor? A declividade do terreno. Então, por causa disso, o sedimento tende a correr para baixo. Por isso que os solos também são rasos. Certo? E, logicamente, que eles e também sendo jovens, né? Eu só vou ter acúmulo, de repente, onde tem um fraturamento, onde consegue acumular sedimento, aí que eu vou ter um solo, de repente, um pouco mais desenvolvido, mais pequenas manchas.
E aí, logicamente, que o frio, solo raso, não vai ter mais condição da vegetação se desenvolver. E daí, em alguns lugares, tem a formação de precipitação de neve e produzindo aqueles picos nevados. Né? Então, eu diria o seguinte, a altitude compensa a latitude? Em parte. Vegetacionalmente, sim. Climaticamente, não. Porque não muda o comportamento sazonal. O clima, por exemplo, numa altitude de 3.000 metros, não vão ter noites longas no inverno, como num clima de 70 graus de latitude norte. As noites terão e os dias terão a mesma duração, tanto a 3.000 metros quanto ao nível do mar. Tá certo? Entendido até aí? Melissa? Isabelle, sim. Melissa? Eu acho que tá entendido, sabe? Eu ainda tô processando, assimilando. Então, vamos processar essa imagem, que é muito comum, que era muito comum nas épocas dos vestibulares. Agora, com o Enem, é uma figura que passa a ser pouco usada de acordo com a perspectiva agora das novas questões do Enem. Mas esse gráfico, ele é o gráfico de temperatura e precipitação. Temperatura está a linha vermelha, a pluviosidade está na linha a pluviosidade está na linha azul e a temperatura está na linha vermelha. Tá certo? Variando do Polo Norte até a linha do Equador. E aí? Não, perdão, ao contrário. A pluviosidade é a linha vermelha e a temperatura é a linha azul, por incrível que pareça. Normalmente, os gráficos de cor, a linha vermelha se refere à temperatura e a linha azul à chuva. Aqui, nesse caso, é o contrário, tá? Então, Melissa, o que você vê na linha vermelha? Na linha do Equador, quanto de chuva, quanto de temperatura na linha do Equador? Aproximadamente do 40, pelo que eu entendi. Não, a temperatura é a linha azul. Não. Isso, aproximadamente 20 graus. 20, Você sabe que, por exemplo, as zonas tropicais são definidas a partir da temperatura média de 18. Então, 20, 18, tá beleza. E a temperatura, ela vai se mantendo até que região? Até que latitude, mais ou menos? Você vê que ali tem o nome das zonas, né? Zona tropical. Eu acho. Eu acho que ela se manteve até a zona temperada ali. A não, zona é azul. Temperada, ela já cai, né? Ai, peraí que eu tô confundindo as linhas. É nessa linha, nesse 3 aí, que eu não sei qual que é. Ah, nesse 3 aí você não sabe o que é, não? Alguém pode ajudar a Melissa? Amanda, Melissa? Que região é essa? Tem um desenho embaixo também para ajudar, né? Deserto. Isso explica as temperaturas altas. Mas e a linha da precipitação em vermelho? Como é que fica, João? Fica baixo, né? Mas, professor... Não, eu ia falar outra coisa. Eu ia falar que lá também... à noite a temperatura cai muito também. Não, mas aqui é a temperatura média. Então, a temperatura média, ela é o balanço da temperatura do dia e da noite. Não é o ciclo da temperatura dioturna. Porque no deserto, os dias, as temperaturas geralmente são acima de 35 graus, podendo chegar a 60. E à noite, as temperaturas beiram a 10 graus, podendo chegar até 0 grau também. Mas isso é em função da pouca umidade da atmosfera, ou seja, umidade é gás, é vapor d'água.
menos vapor d'água na atmosfera, a energia acumulada no dia se perde durante a noite, porque a atmosfera não tem como segurar essa energia. Então, por isso ela se resfria tanto. Mas isso ao longo de 24 horas. Na média... O efeito estufa é menor, não faz? Fala, João. O efeito estufa, no caso, é menor no deserto? Não, efeito estufa é menor. Não, o efeito estufa é um fenômeno natural da Terra. Se você quiser falar sobre o aquecimento global, que é, na verdade, a intensificação do efeito estufa é maior nas áreas de deserto, eu vou te dizer que não. Por quê? Para ter um aquecimento maior, eu preciso de ter mais combustível, ou seja, mais gases na atmosfera que possam segurar mais energia que vem da Terra. E esses lugares são os lugares onde você tem mais consumo de energia. Nos desertos, você não tem esse ambiente favorável ao consumo de energia, que vai gerar gases, né? Como gás carbônico, metano, enxofre, né? Não tem nem sequer atividade vulcânica para ajudar nesse negócio. Então, eu posso dizer que a intensificação do efeito estufa ela é menor nessas áreas desérticas. Agora, as atividades humanas com o desflorestamento das estepes que ficam às margens dos desertos favorece também a ampliação da área do deserto pela mobilidade dos sedimentos que vão encontrando menos resistência no caminho e, com isso, o deserto do Saara tende a aumentar, né? Porque não tem nada que segure ele. Agora, também vem sendo financiado projetos junto a essas populações nômades do norte da África de replantio das estepes nas margens do deserto para evitar a mobilidade dessas dunas, desses sedimentos, né? Que são muito finos. E para você ter ideia, os sedimentos do deserto do Saara, eles conseguem atravessar o Oceano Atlântico e chegar na Amazônia, né? Por causa de uma circulação de alta atmosfera. Mas a gente fala disso depois. Voltando lá para a nossa linha vermelha, que é a precipitação. Melissa, que ambiente número 3 seria esse? Ajuda aí do nosso amigo João, você vai dizer que é? É o deserto. É um deserto. E você sabe por que, na zona 1, zona polar, também é um deserto? Por conta da vegetação, então, Ai, não sei. A temperatura não é igual, mas a precipitação é muito Eu ia semelhante. falar da temperatura. Eu ia falar da temperatura por, tipo assim, ser extremo, sabe? Mas eu não Deserto sei só se pode ser faz quente? sentido. Não, igual ele falou. Eu acho que deserto. Pode falar. Eu acho que deserto é porque lá tem poucas formas de vida, né? Porque não tem vegetação, na zona polar também não tem muitas formas de vida lá. Eu acho que é mais por causa disso. Temos uma coincidência. Pouca diversidade de vida. Tá, beleza. Mas existe alguma coisa que define o deserto, que não é a pouca diversidade. A pouca diversidade é consequência. A questão da chuva, Edson? A questão da chuva, Isabelle. O deserto, definido meteorologicamente, é toda a região geográfica do planeta que chove menos de 250 milímetros por ano. Isabelle, você sabe quanto equivale a 250 milímetros por ano em 1 metro quadrado? Deve ser muito pouco, né? Muito pouco quanto? Quanto equivale, não sei exatamente, mas eu acho que é bem pouquinho. Isabelle, como referência, eu vou te dizer, a chuva é medida em altura, não é isso? 1 milímetro de chuva, então a altura da chuva foi 1 milímetro.
Mas é 1 milímetro em relação a quê? Alguém já se perguntou isso? Qual é o padrão de área? O padrão de área é de 1 metro quadrado. Aí a Isabelle, que é boa em números, ela vai me dizer quanto em volume 1 milímetro de altura de chuva vale em litros em 1 metro quadrado. Chorei, Edson. Não sei. Não, não chora não, chora não. Penando em cartografia. Chorar é sertanejo universitário que chora. Você gosta de rock and roll. Vamos lá. Passa os dados de novo. Gente, se alguém souber, pode falar. Quanto de volume de água 1 milímetro de altura de chuva equivale em 1 metro quadrado? Tananana. 1 litro, gente. 1 litro de água. Então, 250 milímetros de chuva por ano significa que choveu 250 litros em 1 metro quadrado. Agora, você tem que imaginar que a gente está falando isso para uma unidade de área, que é uma paisagem, que é um deserto. E a característica da chuva do deserto é uma chuva irregular. Essa chuva pode acontecer toda ela de uma vez. Ela pode ser concentrada ou pode ser distribuída, dependendo da região. O deserto mais seco do mundo é o deserto do Atacama. Ele ficou 50 anos sem chover. E quando choveu, só choveu 10 milímetros. Então, é o deserto mais seco do mundo, ele fica aqui nas Américas e não na Ásia. Na Ásia fica o deserto continental mais frio, que é o de Gobi, mas que é um deserto subtropical, mas a região polar, tanto o Ártico como o Antártico, também são definidos como desertos, tá? Porque elas chovem menos de 250 milímetros. As áreas muito frias, as precipitações vão ser na forma de neve, né? Não vão ser na forma líquida, que a gente chama de pluviosidade. Então, nessa unidade 3 aqui, você vai ter o deserto. E aí, você verifica que, à medida em que a combinação da temperatura e da precipitação muda de acordo com a latitude, o comportamento fitofisionômico ou fitogeográfico vai modificando. Mas isso também não podemos dizer que a vegetação vá mudar apenas por causa desses dois elementos. Essa imagem não representa, por exemplo, o solo. Ela está representando a circulação da atmosfera e a representação climática através de dois elementos, temperatura e precipitação, ao longo das latitudes, né? Uma figura aqui que vocês devem conhecer, a célula de Hadley, mostrando aí a convergência dos ventos na linha do Equador e a divergência dos ventos nas latitudes subtropicais, 30 graus norte e sul. E essa linha no meio em branco, onde está escrito L, que é uma baixa pressão em inglês, low, né? Tem a zona de convergência intertropical, que está pelo nome aí de ITCZ. A mesma figura com uma outra perspectiva, já destacando as zonas climáticas, né? Em laranja, a zona tropical, em azul, a polar, temperada de 30 a 60 graus, e a polar acima de 60 graus. Outro elemento importante aí nesse auxílio da questão climática são as correntes marítimas, né? Aí, toda a região, por exemplo, de uma unidade zonal, por exemplo, zona tropical, ela tem que ser, teoricamente, quente e úmida. Mas todos os lugares da faixa intertropical são quentes e úmidos? Sim ou não?
Pode repetir? Faixa o quê? Tropical. Faixa tropical, latitudes 30 graus norte até 30 graus sul. Toda essa região, teoricamente, tem que ser quente e úmida. Mas quando eu olho o mapa de correntes marítimas, quentes e frias, eu posso dizer que isso ocorre, ou seja, todos os ambientes continentais e litorâneos são quentes e úmidos na Não. faixa intertropical? Não. Não. Me diz um exemplo de lugar para ajudar a pensar. Ai, peraí, pra eu não te falar o nome errado. Mas, tipo, no nosso continente, né? Na América do Sul. Ali à esquerda tem uma corrente fria bem, bem válida, né? E mais pro sul. Você não vai falar esquerda e direita, não. Ai, mas Você aqui vai falar você leste ou oeste. Ok, desculpa. Essa corrente que pra você falar. falou está a leste ou oeste da América do Sul? Oeste. Oeste. Qual é o nome dessa corrente? Eu não tô conseguindo ler. Corrente Ah, fria, não? mas eu não tô conseguindo ler. A gente de já verdade. falou o nome dela hoje. E Humboldt, consegui ler. Isso, Humboldt. Humboldt Ah, não. desculpa, Não é eu li. Humboldt, não. É Humboldt. Isso. Corrente, ela é fria. E qual é o impacto disso no litoral oeste da América do Sul? Lembrando que na África também tem uma corrente fria a oeste e na Austrália também tem uma corrente fria a oeste. Na Austrália e na África, aonde essas correntes passam, eu tenho o quê? Deserto. Deserto. E na América do Sul? Também. No Atacama. Também. Na mesma latitude da Austrália, da África, eu não teria que ter um deserto aqui entre Rio e São Paulo? Seria no Mato Grosso, né? Como é que é? É uma região ali. Ela se estenderia até o Mato Grosso. Mas ela não Pegando forma aquilo por que causa se dos chama Andes, né? Pegando essa região que se chama de quadrilátero produtivo brasileiro. De grãos, né? Quadrilátero produtivo de grãos. Mas por que não tem deserto? Por causa da Cordilheira dos Andes. Que a corrente matou. entra no Nordeste, vai para a Amazônia, bate nos Andes lá e desce. Isso. Desce pro sul. Alguns meteorologistas apelidaram essa trajetória de rios voadores, né? Didaticamente é até fácil de você compreender, né? É como se um canal de umidade entrasse pela Amazônia, entrasse lá na foz da Amazônia, passasse por Manaus, fosse até o Peru, bateu lá no Peru, que já são os Andes, aí ele é obrigado ele não consegue subir, então ele se redireciona para o sul. E quando nessa trajetória ele passa ali por Rondônia, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, chegando até o Paraná, podendo chegar, e chega no litoral. Santos, Paranaguá, até mesmo Rio de Janeiro, dependendo do ano. Agora, se não houvesse os Andes, os ventos que entram pela Amazônia sairiam aonde? Em que altura? Na costa peruana, entre o Peru e o Equador, tá certo? E aí compensaria o efeito da corrente marítima fria. Lembrando que o Peru chove por ano, a cidade de Lima, 50 milímetros por ano. Você sabe o que significa 50 milímetros por ano, Isabelle? Menos de 1 litro? Ou não? 50 milímetros por ano significa 50 litros em 1 metro quadrado por ano. Quantos litros de água você bebe por dia, Isabelle? Uns 2. 2. Eu tô com a garrafinha do meu lado. Uhum.
Quantos dias demora, então, para você beber 50 litros? Peraí. A Edson não sou de exatos, peraí. Não, mas isso não tem nada a ver de exato. Você vai aprender isso. Se um dia você consome 2 litros, em quantos dias você consome 50 litros? Peraí. Ó, em 10 dias você consome 20. Já te dei Ai, metade da Edson, resposta. estou me sentindo Hã? pressionada. Pergunto para outra pessoa. Eu juro que eu sei responder, mas agora estou me sentindo pressionada. Ah, Isabelle, isso não é pressão. Pressão é. Se eu tivesse no presencial, eu te diria que eu estaria pressionando mesmo. Agora eu estou até legal. 20 25 litros seriam. dias, Edson? Hã? Ou não? Ah, travou. 25 dias. Isabelle? Travou aqui, deu uma travada. Fala de novo. 25 dias. Aham. Agora faz a conta, Isabelle. Você conseguiria viver durante 25 dias com 50 litros de água. Mas e os outros 340 dias? Aí eu ia morrer, né? Depois de 3 dias. No máximo, de repente, conseguiria sobreviver a mais 40 dias sem água, né? Uhum. Então, é uma região extremamente seca. Ela é tão seca que as favelas peruanas, algumas delas, as casas das pessoas não têm telhado. Porque não chove. E quando chove, é muito pouco. Agora, quando tem o tal do El Ninho, aí o bicho pega. Porque não chove 50 milímetros por ano. Chove 250 milímetros por ano. Mas, professor, o senhor acabou de falar que 250 milímetros é o que define um deserto. Então chove pouco. Realmente. Se eu for pensar comparado a Viçosa, que chove 1.200 milímetros por ano, é pouco. Mas para um lugar que normalmente chove 50, vai chover 250, está chovendo o quê? 5 vezes mais. Então, é como se fosse dobrar 2 vezes e mais um pouquinho. E, logicamente, que eu estou falando de uma chuva que vai se concentrar durante o período de verão. Né? Ela não vai ser bem distribuída ao longo do ano. E, logicamente, que isso vai impactar severamente a região peruana, a região andina. Ô Edson, essa Oi. chuva não sendo constante afeta a vegetação? Tipo assim, causa algum dano ambiental pro Peru? Não, porque elas vão se adaptar à condição de escassez. Então, eu não posso falar que vai causar um impacto. O impacto é quando aumenta a chuva demais. Porque a planta não está adaptada a um período de umidade tão elevado. Entendeu? Entendi. Outro exemplo, por exemplo, quando tem o El Ninho, né, as correntes marítimas frias se tornam um pouquinho mais quentes. Então, por exemplo, como a corrente é fria, o que você vai ter no litoral peruano? Você vai ter foca, você vai ter lontra, você vai ter animais que você tem no litoral do Chile e da Argentina, litoral sul, extremo sul, lá perto do Estreito de Magalhães. O bichinho que você vê lá, você vai ver no Peru, por causa da água. Mas ele está lá não só pela água, mas porque também tem alimento. Quando a água aquece, né, os alimentos também escasseiam. E aí você começa a ter Aí sim, os animais não têm a condição mais de se adaptar. Porque além da temperatura aumentar da água, você reduz a oferta de alimento. E aí você vai ter uma mortandade de pinguins, de focas, por falta de comida, porque a água aqueceu. Aí sim, o impacto vai ser ambiental, vai ser maior na fauna, do que na flora, né? Nesse sentido aí. Tá certo? Túlio, pergunta?
Não temos perguntas. Não tem pergunta. Então tá. Hoje está faltando, até que, em relação à primeira aula, bastante gente. Leon, dúvida? Então tá bom, Leon. Também está provendo o áudio. Pedro Henrique. Pedro? O Pedro não respondeu, não sei. Então tá certo. Então, a gente pode ir encerrando o nosso encontro agora da tarde. Agradeço aí a participação dos senhores.